Porque o presidente Lula escolheu o secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, o Olavo Noleto, como futuro ministro das Relações Institucionais, no lugar de Gleisi Hoffmann, que deixará o governo para disputar uma vaga no Senado pelo estado do Paraná. Quem está conosco ao vivo, diretamente de Brasília, que vai trazer um pouquinho mais todas essas movimentações desse xadrez político, é o nosso repórter André Anelli. André, inclusive, essa estratégia do governo é trocar os ministros, vão disputar as eleições pelos secretários, a famosa, podemos dizer assim, solução caseira? Boa tarde para você, meu amigo. Solução caseira e substituição natural, né, Cássio? Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Essa deve ser, sim, a alternativa adotada pelo governo federal, naqueles cerca de 20 ministros que devem deixar o governo até meados de abril, justamente prazo, então, para desincompatibilização eleitoral. É o prazo que a Justiça Eleitoral acaba exigindo para que aquelas pessoas que ocupam determinados cargos deixem esses cargos e possam, então, concorrer às eleições. É o caso de Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais, ministra aqui no Palácio do Planalto, que já anunciou, então, que é candidata ao Senado pelo estado do Paraná, a pedido do presidente Lula, justamente por conta de uma preocupação de o Senado, com 2 vagas sendo, então, abertas nesse ano, nessas eleições de 2026, que esse Senado seja ocupado majoritariamente pela direita do espectro político. Então, para combater essa força da direita no Senado, o presidente Lula tem tentado lançar nomes de mais peso em pelo menos alguns dos estados em que existe a avaliação, então, de uma maior chance de que esses candidatos sejam eleitos. Essa é a avaliação de Gleisi Hoffmann no Paraná. E aí, para ocupar, então, os cargos que ficam abertos aqui em Brasília, a solução, pelo menos para a Secretaria de Relações Institucionais nesse momento, vai ser de Olavo Noleto, ele que ocupa atualmente o Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, aquele conselho que atua de forma, então, a subsidiar o presidente Lula com informações a respeito do cenário econômico e com a participação da sociedade civil organizada. Olavo Noleto, então, deve ocupar, pelo menos de forma interina, a Secretaria de Relações Institucionais. Ao contrário do que aconteceria com Marcelo Costa, ele que é secretário executivo da pasta, mas que nesse momento deve continuar ocupando esse mesmo cargo, porque Olavo Noleto tem uma maior proximidade com o presidente Lula e também com a própria atual ministra Gleisi Hoffmann. Mas essa situação de o secretário executivo continuar no cargo deve acontecer, pelo menos de forma pontual, apenas na Secretaria de Relações Institucionais, porque, por exemplo, no Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad, ele que já deixou claro desde o final do ano passado que não quer continuar como ministro, quer se colocar como coordenador de campanha do presidente Lula nessas eleições de 2026, ele deve deixar a pasta e, possivelmente, nome ainda não confirmado, deve ser substituído por Dario Durigan, ele que é secretário executivo, o atual número 2, então, da pasta. Por outro lado, o Partido dos Trabalhadores e o próprio presidente Lula têm feito com que Haddad seja influenciado de alguma forma para que deixe a pasta não apenas para coordenar a campanha do presidente Lula, mas para concorrer ou ao governo do estado ou ao Senado pelo estado de São Paulo. Então, essas substituições vão acontecer até o mês de abril, que é o prazo final para desincompatibilização justamente exigida pela Justiça Eleitoral, e esses 2 exemplos até o momento são os mais emblemáticos aqui em Brasília. Cássio.